Você já se perguntou sobre os mistérios escondidos nas antigas profecias? A Bíblia fala de muitos eventos que se desdobrarão antes da volta de Jesus. Uma dessas profecias envolve o rio Eufrates, que está secando. Este fenômeno não é apenas um tópico de discussão científica, mas também um ponto de interesse para aqueles que estudam as profecias bíblicas. Existe um significado mais profundo por trás desse evento? Poderia ser um sinal apontando para o cumprimento de previsões antigas? Junte-se a mim enquanto viajamos pelas escrituras e acontecimentos modernos para descobrir a verdade por trás dessa antiga profecia. O livro de Apocalipse é repleto de imagens vívidas e profecias profundas. Essas visões e mensagens têm fascinado e intrigado leitores por séculos, oferecendo um vislumbre do que muitos acreditam ser o fim dos tempos. Uma dessas profecias pode ser encontrada em Apocalipse 16, 12. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou, para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Este versículo é um dos muitos que tem sido objeto de estudo e reflexão. Este versículo tem gerado muito debate e interpretação entre estudiosos e teólogos. Alguns veem isso como um evento literal, enquanto outros acreditam que é simbólico, representando mudanças espirituais ou políticas. O secar deste rio simboliza a remoção de barreiras, possivelmente abrindo caminho para que grandes eventos se desenrolem. A imagem de um rio secando é poderosa e evoca a ideia de transformação e preparação. Algumas interpretações sugerem que isso poderia ser um prelúdio de mudanças geopolíticas significativas. Essas mudanças podem ter implicações profundas para a ordem mundial e para o futuro das nações. Ao examinar o papel do Eufrates na história bíblica e seu significado profético, podemos obter insights sobre o que pode estar por vir e o que isso significa para nós hoje. A história e a profecia se entrelaçam, oferecendo lições e advertências para o presente e o futuro. Nos últimos anos, relatos e imagens do rio Eufrates secando têm se tornado cada vez mais frequentes. Este fenômeno tem gerado grande preocupação entre cientistas e ambientalistas. O estado atual do Eufrates é alarmante para muitos que vivem ao longo de suas margens e dependem de suas águas para sua subsistência. As comunidades ribeirinhas estão lutando para se adaptar a essa nova realidade. Mudanças climáticas, chuvas reduzidas e aumento da extração de água para a agricultura e uso urbano são fatores que contribuem para isso. A combinação desses fatores está criando uma crise hídrica sem precedentes na região. Barragens construídas rio acima também reduziram significativamente o fluxo do rio. Essas barragens, embora importantes para a geração de energia e controle de inundações, têm um impacto negativo no fluxo natural do Eufrates. As comunidades locais estão enfrentando grave escassez de água, impactando a agricultura, o abastecimento de água potável e a qualidade de vida em geral. A falta de água está forçando muitos a abandonar suas terras e buscar novas formas de sustento. À medida que testemunhamos o desaparecimento gradual de um rio tão importante, isso nos leva a refletir sobre as implicações mais amplas para o nosso meio ambiente e para o nosso futuro. A preservação dos recursos hídricos é essencial para garantir a sustentabilidade das próximas gerações. Cientistas têm estudado as causas por trás do secamento do rio Eufrates. Um dos principais motivos citados são as mudanças climáticas, com temperaturas mais altas e níveis de precipitação mais baixos impactando diretamente o fluxo dos rios. Outro fator significativo é a construção de barragens, especialmente em países a montante como a Turquia. A superextração de água para fins agrícolas também é um fator importante. Este uso intensivo dos recursos hídricos deixou o Eufrates incapaz de se reabastecer adequadamente. Abordar o problema do secamento do Eufrates exige cooperação internacional,
e um compromisso em preservar este recurso vital para as gerações futuras. Para muitos crentes, o secamento do rio Eufrates é visto como um sinal significativo dos tempos. A profecia em Apocalipse, capítulo 16, versículo 12, é interpretada por alguns como um indicador de que estamos nos aproximando do retorno de Jesus. O simbolismo do Eufrates secando pode ser visto como uma remoção de barreiras, tanto físicas quanto espirituais. Esta interpretação encoraja os crentes a permanecerem vigilantes e preparados para o cumprimento das profecias. Isso ressalta a crença de que estamos vivendo em tempos significativos e que o cumprimento de profecias antigas pode estar mais próximo do que pensamos. Para muitos, esta é uma chamada para aprofundar sua fé e compromisso em seguir a Jesus. O secamento do Eufrates não é o único evento que tem levado as pessoas a acreditarem que estamos vivendo em tempos proféticos. Muitos olham para uma série de acontecimentos em todo o mundo e os veem como sinais descritos na Bíblia: desastres naturais, convulsões políticas e mudanças sociais são frequentemente interpretados através das lentes da profecia bíblica. Questões ambientais como secas generalizadas, fomes e terremotos também são vistas como parte dos sinais dos tempos. Esses eventos modernos levam os crentes a olhar para o mundo com um senso de urgência e propósito. Ao compreender esses sinais, muitos esperam estar mais bem preparados para o que está por vir. As profecias têm desempenhado um papel significativo na formação das crenças e ações das pessoas ao longo da história. No mundo de hoje, elas continuam a influenciar a forma como muitos percebem os eventos atuais e seus possíveis resultados. Para muitos crentes, as profecias não são apenas previsões, mas chamadas à ação. Elas servem como lembretes da necessidade de prontidão espiritual e integridade moral. Em tempos de incerteza e turbulência, a crença de que existe um plano divino oferece conforto e estabilidade. Ao se envolverem com esses textos antigos, muitos encontram um significado e uma direção mais profundos. Refletir sobre o estado atual do mundo pode evocar uma série de emoções. Os desafios que enfrentamos, crises ambientais, instabilidade política, agitação social, podem muitas vezes parecer esmagadores. No entanto, para aqueles que olham para as profecias bíblicas, esses eventos são vistos como parte de uma narrativa maior. Compreender o mundo através das lentes da profecia incentiva uma abordagem proativa da vida. Exige um envolvimento mais profundo com as questões, tanto pessoais quanto globais. Ao compreendermos os tempos em que vivemos e o papel que podemos desempenhar, podemos navegar pelas complexidades do mundo com fé e determinação. Cada pessoa tem um papel a desempenhar no desenrolar dos eventos globais. Embora os desafios que enfrentamos sejam significativos, as ações individuais podem contribuir para uma mudança significativa. Viver de acordo com os próprios valores e crenças é uma forma poderosa de influenciar o mundo. Ao lutar pela integridade, gentileza e justiça, os indivíduos podem criar ondas de mudança positiva em suas comunidades. Por fim, reconhecer a importância dos papéis individuais nos eventos globais incentiva uma abordagem proativa e otimista da vida. Isso nos lembra de que não somos impotentes diante dos desafios, mas sim que temos a capacidade de fazer a diferença por meio de nossas ações e escolhas. Em conclusão, o secamento do rio Eufrates e outros eventos modernos nos lembram da relevância das antigas profecias. Essas profecias fornecem uma estrutura para compreender os tempos em que vivemos e os eventos que se desenrolam ao nosso redor. Elas nos oferecem uma perspectiva única. Compreender e se envolver com essas profecias incentiva uma prontidão espiritual mais profunda e um compromisso de viver com propósito e integridade. Isso nos ajuda a encontrar significado,
À medida que navegamos pelas complexidades do mundo moderno, o significado das profecias e a responsabilidade pessoal se tornam claros. Elas nos lembram. Ao examinar esses textos antigos e relacioná-los aos eventos atuais, podemos ver como a história se repete. Podemos encontrar orientação e inspiração. Isso nos permite tomar decisões mais informadas. Ao abraçarmos a sabedoria das profecias e nos comprometermos com nossas responsabilidades pessoais, podemos criar um impacto positivo. Podemos navegar pelos tempos com fé e confiança, sabendo que estamos alinhados com um propósito maior.